Dá uma olhadinha, foi, né? Pronto. Então, aqui na letra B, ele está pedindo a diferença de potencial, que a gente vai chamar de DDP, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o potencial de A, que eu calculei, e subtrair do potencial de B. E isso eu chamo de V de AB. Então, tranquilo, ó. Então, isso aqui é 4,5 vezes 10 à quinta. Eu vou subtrair de 1,125 vezes 10 à quinta. Será que alguém podia fazer essa diferença para mim? 4,5 menos 1,125. Eu acho. Perfeito. Vezes 10 à quinta volts. Acabou. Tá resolvido a letra A. Tranquilo que eu tô falando para vocês até aqui, né? E olha, só para a gente entender, né? O que faz uma partícula se movimentar no espaço, né? Ela sair. Imagina que eu tenho a carga positiva, a carguinha tá aqui, né? Então ela tá numa região que eu tenho um potencial alto, né? E tem uma força que puxa ela para regiões de potencial menor. Então, por ter diferença de potencial, é que a carga consegue se movimentar. Se não tivesse essa diferença de potencial, ela não se movimentaria sozinha, ela não ganharia energia cinética, né? É isso que acontece nos circuitos da nossa casa, né? Então, lá no circuito, a gente tem a tomada que tem dois plugs aqui, né? Esses dois plugs aqui a gente coloca na rede, né? Então, tem a tomadinha lá, né? A gente fala que tem o polo positivo e o polo negativo. Na realidade, é o polo de maior potencial e o polo de menor potencial. Então, o que acontece quando a gente liga isso aqui no nosso aparelho, né? Então, olha, eu tenho uma corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica, né? São elétrons que estão se movimentando de um potencial para o outro potencial, porque aqui eu tenho uma diferença de potencial. Então, é essa diferença de potencial que faz a minha carga circular, né, de um polo, entra, percorre o dispositivo e sai pelo outro polo. Se não tivesse essa diferença de potencial, que nas nossas casas, né, entre o polo maior e o polo menor pode ser 127 ou 110 volts, ou a gente tem 220 volts. Então, é essa diferença de potencial que faz a carga se movimentar espontaneamente. Tudo bem? Por isso que nos circuitos que nós vamos aprender depois, vai ser muito importante essa diferença de potencial. Tá bom? Bom, vou para o próximo agora, né? Vou para a questão número 2. Bom, essa questão número 2, eu tenho o campo elétrico aqui, ó, né? Onde é que o campo elétrico é maior? É aqui em cima? É aqui embaixo? É à direita? À esquerda? Onde é que o campo é maior? Quem sabe me dizer? Olhando as linhas, você conseguiria ver por que ele é igual só olhando as linhas? Se ele não tivesse dito, né? Isso. Então, quando você tem linhas que representam o campo elétrico e essas linhas do campo elétrico estão todas à mesma distância, significa que nessa região o campo tem o mesmo valor. Então, se você olhar o campo aqui em cima, o campo embaixo, mais à direita, mais à esquerda, o campo é um campo elétrico uniforme, né? Agora, quando as linhas estão mais próximas, o campo é mais forte. Quando as linhas vão se afastando, elas estão mais afastadas, o campo é mais fraco, né? Mas aqui elas estão à mesma distância, então eu tenho uma região de campo elétrico uniforme, né? E vamos ver o que ele pede, né? A figura a seguir representa as linhas de um campo elétrico uniforme. A DDP entre os pontos A e B vale 24 volts. Determine a intensidade desse campo elétrico em volt por metro. Puxa vida! Olha só, né? Então, aqui agora ele deu a DDP, né? Ou seja, ele deu O de AB, ele falou o V de AB, ele falou que isso aqui é 24 volts, né? E olha que interessante, ó. Se eu prestar um pouquinho de atenção, ó, esse ponto B aqui, ó, ele tá ao longo de uma... Tá.
Então, esse ponto B, ele está ao longo de uma superfície equipotencial. Fala, professora, como é que eu encontro uma superfície equipotencial, né? Onde os potenciais são todos iguais? Uma superfície equipotencial sempre forma 90 graus com uma linha de campo elétrico. Então, o potencial em B aqui é igual em todos os outros pontos dessa reta que está cortando a linha de campo, né? A gente poderia ter pensado isso quando a gente viu a questão da carga, né? Então, isso é uma propriedade extremamente importante. Então, se você tem lá a carga positiva e as linhas de campo elétrico apontam para fora dessa carga positiva, né? Eu tenho o campo elétrico, a superfície equipotencial é uma circunferência onde todos os pontos estão à mesma distância daquela carga. Se você olhar a superfície com a linha de campo, então aqui está a linha de campo elétrico e aqui está a superfície equipotencial. A cada ponto elas são perpendiculares, né? Então toda a superfície equipotencial forma 90 graus com a linha de campo elétrico. Por isso é que se eu tenho o ponto B aqui, e eu tenho as linhas de campo elétrico, ao traçar essa reta, eu tenho uma superfície equipotencial. Então, o potencial em todos esses pontos é igual. E não me interessa ir de A até B por esse caminho, né? Porque eu tenho uma grandeza conservativa. Uma grandeza conservativa, ela não depende do caminho. Se eu tenho a superfície equipotencial no ponto A, né? E eu tenho a superfície equipotencial no ponto B, não importa eu sair de A até B por esse caminho maior, por esse caminho menor, né? Me interessa você sair de A e ir até B. E aí você conta a menor distância entre as duas superfícies equipotenciais. Então você podia pensar, puxa, entre o potencial em A e o potencial em B eu tenho uma diferença de 24 volts, né? E a distância da equipotencial A até a equipotencial B é 16 centímetros, ou seja, 16 vezes 10 a menos 2 metros. O que ele pediu para que eu encontre a partir dessa relação, né? Ele pediu para determinar o valor do campo elétrico. Então, quanto vale esse campo elétrico E aqui? Essa é a pergunta, né? Bom, como é que vocês poderiam me ajudar a fazer isso? Como é que eu acho o campo elétrico a partir dessa diferença de potencial? Isso é uma das outras equações que nós temos, né? E eu falei aqui que a unidade do potencial é volt, né? Tudo bem? E aí, como é que a gente vai lembrar disso aqui, ó? Vocês lembram da unidade de campo elétrico? O que é o campo elétrico? Isso, Newton por Coulomb, mas existe uma outra unidade de campo elétrico. O campo elétrico também pode ser medido em volt por metro. Olha que interessante, né? Então eu vou andar 1 metro, a cada 1 metro eu vou ver quanto houve diferença de potencial, né? Então, a partir dessa unidade aqui, a gente tem a equação. Ó. Então, o campo elétrico, eu vou pensar que é a diferença de potencial entre o ponto A e B dividido pela distância, né? O volt por metro. Ou é aquilo que a Adriana acabou de falar, ó. A diferença de potencial entre dois pontos A e B é o E vezes D. Ou seja, é o campo elétrico vezes a distância, mas não é a distância entre o ponto A e o ponto B, é a distância entre a equipotencial do ponto A e a equipotencial do ponto B. O ponto A está nessa superfície equipotencial e o ponto B está nessa superfície equipotencial. A distância entre essas duas superfícies é 16 centímetros. Então está resolvido o problema, né? Ele deu a diferença de potencial, que é 24 volts, e ele deu a distância entre a superfície equipotencial A e B, que é 16 centímetros, ou seja, 16 vezes 10 a menos 2 metros. Então está resolvido o problema, né? O campo elétrico E é o de AB, que é 24 volts.
tudo isso dividido pela distância entre as duas superfícies, que é 16 centímetros, ou seja, 16 vezes 10 a menos 2 metros, né? Isso aqui, se eu dividir por 8 em cima e por 8 embaixo, isso aqui dá 3 meios, né? 10 a menos 2 sobe para cima, 10 a mais 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 vezes 10 ao quadrado dá 150 volts por metro. Está resolvido o problema. Tudo bem o que eu falei? O que isso significa? Olha como é importante entender isso, né? Então, você tem o campo elétrico, né? Toda vez que você andar 1 metro ao longo desse campo elétrico, o potencial diminui 150 volts. Exatamente isso, né? Então, você anda ao longo do campo elétrico, o potencial vai diminuindo. De quanto? Exatamente do valor. A cada 1 metro, ele diminui 150 volts. Se eu, por exemplo, eu poderia dar um problema, né? Em que eu tenho aqui a minha superfície equipotencial, por exemplo, né? E ele fala que aqui embaixo, o potencial, por exemplo, é o potencial de 20 volts. Ele poderia falar isso para a gente. E esse campo elétrico aqui uniforme, ele é de 30 volts por metro. Eu não precisaria fazer conta nenhuma, né? Se você se movimentar, por exemplo, 1 metro ao longo desse campo, o potencial diminui 30 volts. Então, sempre que você andar a favor do campo elétrico, o potencial vai diminuindo. Ele vai diminuindo 30 volts por metro. Deixa eu fazer 10 volts para vocês entenderem melhor. Então, se ele era 20 volts e cada 1 metro ele diminui 10 volts, então depois de 1 metro, o potencial vai valer quanto? No ponto B, ele vai valer 10 volts. Se você andar mais 1 metro ao longo dessa superfície, ele vai valer quanto? Agora ele vai valer 0 volts. Se você andar mais 1 metro, ele vai valer menos 10. Então, exatamente essa expressão pela unidade, você consegue saber o que está acontecendo naquela região do espaço. Tudo bem? Então, isso é uma informação muito, muito, muito importante. Bom, até aí está muito difícil ou tudo bem? Tá bom? Então, vamos para o terceiro, né? Vamos lá. Olha, uma partícula cuja carga é 3 nano, nano é 10 a menos 9, move-se de um ponto A ao ponto B ao longo de uma linha reta. Opa, então vamos fazer o desenho, né? Então, a partícula está indo do ponto A até o ponto B ao longo de uma linha reta, né? Esse é o movimento da nossa partícula. Olha, significa que ela está indo do potencial A para o potencial B. É o fato do potencial ser diferente que faz essa partícula se movimentar. A distância a distância total é igual a meio metro. Então, do ponto A até o ponto B, essa distância é dada e essa distância é igual a 0,5 metros. O campo elétrico é uniforme ao longo desta linha, no sentido de A para B. Opa! E esse campo elétrico é um campo elétrico de 20 newton por coulomb. Determine a força sobre quê? Bom, como é que eu acho a força sobre quê? Quem consegue me ajudar? Agora eu tenho que lembrar lá da matéria do módulo anterior. Eu tenho o campo elétrico, eu tenho uma carga que está nesse campo. Como é que eu acho a força sobre essa carga? Isso. Então, a força é igual a carga vezes o campo. Perfeito. F é igual a Q vezes Z. A carga ele deu é 3 nanocoulomb, então é 3 vezes 10 a menos 9. E o campo elétrico ele falou que é 200 newton por coulomb, né? Fica 3 vezes 200, 600, ó. 600 vezes 10 a menos 9. Isso aqui fica 6 vezes 10 a menos 7 newton, né? 600 é 6 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado com 10 a menos 9 dá 10 a menos 7. Pronto. Letra A, fácil, né? Letra B, o que ele pede na letra B? Qual o trabalho realizado pelo campo, né? Bom, como é que a gente vai calcular o trabalho realizado pelo campo agora, né? Existia lá em Física 1,
Vamos ver se vocês conseguem. O que eu vou falar agora tem que prestar muita atenção, né? A gente aprendeu que o trabalho, né, era igual à variação da energia cinética, né? Cuidado, variação não é diferença, né? Quando eu uso esse ΔTc, o que é o ΔTc? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial, né? Então, é uma diferença, mas do valor final menos o valor inicial. Geralmente a diferença é o inicial menos o final. E aí, vamos imaginar a questão da pedra caindo, né? Então, a pedra estava caindo, né? Vamos supor que ela tinha aqui em cima uma energia potencial de 80 joules, né? E ela vai caindo até que ela chega num ponto, não é no solo ainda, que a energia potencial dela é 20 joules. Quanto variou a energia potencial dela, né? Olha, então a energia potencial, a final menos a inicial, ela diminuiu 60 joules, né? Mas tudo aquilo que ela perdeu de energia potencial, ela ganhou de energia cinética. Então, se a energia potencial diminuiu 60 joules, a cinética aumentou 60 joules, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Porque trabalho é a variação da energia cinética, né? Ou seja, trabalho é o oposto da variação da energia potencial. Porque a variação da energia cinética é o contrário da energia potencial. Daí vocês podiam falar, poxa, professor, ele não podia falar então que trabalho é menos a diferença, né? Porque se o delta é o final menos inicial, eu podia falar que é a diferença de energia potencial positiva, né? Se isso aqui é, por exemplo, menos energia potencial final, menos energia potencial inicial, que é o delta, quando eu aplico o sinal negativo aqui, eu vou ter que trabalhar igual menos a energia potencial final, menos com menos dá mais a energia potencial inicial. E isso o que é? É a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Isso é a diferença, não é a variação. Chama diferença. Então eu sei que o trabalho ele é igual a diferença, né, não variação, que seria a energia potencial inicial menos a energia potencial final. No caso de eletricidade, a energia potencial inicial é Q vezes o potencial inicial e a energia potencial final é Q vezes o potencial final. Ou seja, eu estou deduzindo uma equação para vocês. Ó. O trabalho da força elétrica é Q que multiplica o potencial inicial menos o potencial final. Isso aqui é a diferença de potencial. Por isso que é importante saber essa tal de DDP, essa voltagem, né? Sempre que você quiser calcular o trabalho para carga e do ponto A até o ponto B é facinho. Você pega o valor da carga e pega o potencial de A e subtrai o potencial de B. Da onde veio isso? Lá da história da mecânica, da energia cinética ser o oposto, a variação da cinética ser o oposto da potencial. Então isso é toda uma dedução que a gente fez. Então, trocando em miúdos, se eu quero calcular o trabalho para uma carga ir de A até B, o que eu faço? Eu pego a carga e multiplico não pelo delta, mas pela DDP, pelo potencial de A menos o potencial de B. Em outra linguagem, né? O trabalho é a carga e é o tal do V de AB. Ó, esse V de AB é essa diferença, né? Bom, vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Olha lá, qual o trabalho realizado pelo campo, né? Bom, eu já tenho a força, né? Eu tenho a distância. Eu não tenho potencial em A nem o potencial em B. Tadinho do meu gatinho. Chico, você tá bem, filho? Tá. Olha, mas a gente aprendeu também que trabalho, não sei se vocês lembram lá de Física 1, é a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Vocês lembram dessa equação? Sim. Olha, a força eu acabei de calcular, 6 vezes 10 a menos 7 newtons. A distância que a partícula está indo de A para B é de meio metro. E quem é o ângulo, né? Ó,
a partícula está caminhando aqui, ó, essa é a força, no mesmo sentido que o campo. Então, é um ângulo de 0 graus. Está feito o trabalho. A força é 6 vezes 10 a menos 7. O deslocamento é de meio metro. E aqui eu tenho o cosseno de 0, que é 1. 6 vezes meio dá 3. Isso dá 3 vezes 10 a menos 7 vezes 1. Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui dá 3 vezes 10 a menos 7 joule, que é a unidade de trabalho, né? E aquilo que eu falei ajuda a fazer a letra C. Qual a diferença de potencial entre A e B, né? Bom, se eu sei que trabalho é igual a Q, que multiplica essa diferença de potencial UVA menos UVB, com a força eu calculei o trabalho. Se eu tenho o trabalho e a carga, eu calculo VA menos VB, que é a diferença de potencial. Então, agora a gente termina a questão, ó. Trabalho dividido por carga, isso aqui o que é? O potencial de A menos o potencial de B. Pronto, está resolvida a questão. Vou chamar VA menos VB de V de AB. V de AB é o trabalho, que é 3 vezes 10 a menos 7 joule. Tudo isso dividido pela carga. E a carga aqui ele falou que é de 3 nano, né? 3 nanocoulomb. Então, isso aqui é dividido por 3 vezes 10 a menos 9 coulomb, né? 3 dividido por 3 dá 1. 10 a menos 9 sobe para cima 10 a mais 9. Menos 7 com mais 9 dá 10 ao quadrado. Então, joule por coulomb é volt, 100 volts. Então, a diferença de potencial entre A e B, que está fazendo a carga ganhar energia cinética, que está realizando um trabalho sobre a carga, é uma diferença de potencial de 100 volts. Tudo bem? Então, todas essas definições que nós vimos de energia cinética, energia potencial e trabalho, elas estão todas ligadas, né? Eu tenho uma força, essa força acelera a partícula, se ela ganha velocidade, ela ganha energia cinética, se ela ganha energia cinética é porque tinha uma energia potencial armazenada nela. Se eu tenho uma força fazendo ela se deslocar, é porque eu tenho um trabalho sendo realizado sobre essa carga, tá bom? Bom, a gente teve que retomar algumas coisas, né? Posso ir para a questão 4? Tudo bem? Bastante coisa, né? Deixa eu ver aqui onde está 4. Tá. Essa aqui é a questão 4. Vamos ver. Olha, a figura mostra... Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho. Tá. Vou tirar esse aqui para não atrapalhar tanto. Tá. A figura mostra 2 placas planas e paralelas separadas por uma distância muito pequena. Então, aqui a gente tem a placa A, tem a placa B, a distância é pequena. As 2 placas estão igualmente carregadas, com cargas opostas. Se os potenciais elétricos nos pontos A e B valem respectivamente, ó, potencial de A 500 volts, potencial em B 200 volts, e a distância entre os pontos A e B é de 3 centímetros, determine os valores do campo elétrico em A e em B, né? Bom, então vamos lá, né? Primeiro, se a placa da esquerda está positiva e da direita está negativa, o campo elétrico aponta do positivo para o negativo, ó. Então, eu vou ter as linhas de campo elétrico, né? E no interior de 2 placas planas e paralelas, o campo elétrico E, ele é uniforme. O que significa isso, né? Para qualquer ponto que eu quiser calcular o campo elétrico, ele tem o mesmo valor, né? Como ele deu o VA e ele deu o VB, e deu a distância de VA até VB, eu posso usar a equação, né? O V de AB é igual a E vezes D. Quem que esse V de AB é o potencial de A menos o potencial de B. Isso aqui é o campo vezes a distância entre aqueles 2 pontos. O potencial de A é 500 e o potencial de B é 200. Então, o que é V de A menos V de B? É a diferença, ó, 500 menos 200, isso aqui 300, é igual a E.
e a distância é de 3 centímetros, ou seja, 3 vezes 10 a menos 2. Está resolvido o problema, né? 3 vezes 10 a menos 2 passa dividindo, então a gente vai ter 300 dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é o campo elétrico entre as placas, né? Olha, 300 dividido por 3 dá 100. 10 a menos 2 passa para cima, 10 a mais 2, esse é o campo elétrico. Aqui eu vou ter 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, o campo elétrico vai ser igual a 10 à quarta, ou eu posso colocar Newton por Coulomb ou Volt por metro. As duas unidades são possíveis, né? Você fala, professora, mas ele pediu no ponto A e no ponto B o valor do campo, né? Mas eu estou numa região em que é uma região em que o campo é formado por duas placas. Então, as linhas são equidistantes, o campo é uniforme. Então, o que eu concluo? Que o campo elétrico do ponto A tem o mesmo valor que o campo elétrico do ponto B, que é o valor que nós calculamos, 10 à quarta volt por metro. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vocês aguentam mais um pouquinho? Tá. Tá bom, pode ir. Posso mais um pouquinho ou vocês querem dar uma paradinha e a gente faz isso depois? Fiquem à vontade. Eu acho então que eu vou fazer só a questão 6 e eu dou uma paradinha, tá bom? Que ela envolve gráfico, né? Ela é uma questão tranquila. O diagrama potencial elétrico versus distância, então nesse eixo eu tenho potencial e nesse aqui eu tenho distância, de uma carga elétrica pontiforme Q no vácuo é mostrado ao lado, né? Considere a constante eletrostática do vácuo, K, K0, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb quadrado. Calcule o valor de Q, né? Poxa, se ele falou que é uma região onde eu tenho uma carga elétrica criando um potencial, o potencial criado pela carga é K, Q sobre D, né? Então, nesse ponto aqui, olha, eu tenho que o potencial é 30 volts e que a distância que eu estou da carga é uma distância de 3 centímetros. Então, no gráfico eu tenho o potencial, eu tenho a distância, eu tenho o K, eu acho o valor da carga. É uma questão extremamente simples, né? Vou substituir o potencial por 30, o K vale 9 vezes 10 a nona, eu quero achar o valor da carga e a distância é 3 centímetros, ó. Então, é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Está resolvido o problema, né? Vou simplificar aqui, olha. 9 dividido por 3 dá 3. 10 a menos 2 sobe para cima, 10 a mais 2. 9 com mais 2 dá 11. 10 a 11 vezes Q, né? 3 vezes 10 a 11 passa dividindo. Então, 30 dividindo por 3 vezes 10 a 11, esse é o valor da carga aqui. Ou seja, Q é igual 30 dividido por 3, 10. 10 a mais 11 passa para cima, 10 a menos 11, né? Se eu for trabalhar com a multiplicação de potências de bases iguais, 10 a primeira com 10 a menos 11, essa carga vai ficar 1 vezes 10 a menos 10 coulombs. Acabou, tá bom? Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, pessoal, e daí vai faltar a questão 5 e a questão 7, tá bom? Eu deixo o videozinho lá bonitinho para vocês no Moodle, tá bom? Então, descansem. Vocês têm atendimento ainda de alguém hoje? Eita, então boa é qualitativa aí, né? Tá bom. Boa noite, beijão. Tchau. Bom atendimento. Boa noite, bom atendimento, Wesley. Tchau. Oi? Fala? Pode? Lógico que pode, Natália.
Lógico, Natália, mas fique tranquila. É muito bom isso que você vai fazer. Pode sim, você pode mandar que eu dou uma olhadinha, tá bom? Natália, só tem uma coisa que é importante colocar para a equipe, para a comissão eleitoral, né? Eu me sinto até mal de estar lá no grupo, né? Eu acho que eu já dei uma ajuda, talvez eu saia, porque não é bom, né? Vocês têm que estar sozinhos, né? Vocês são uma comissão eleitoral. Mas assim, eu sabia que eu podia ajudar com as listas, bem, de forma bem rápida, né? Que para quem não é coordenador não sabe o professor que deu aula não, então o aluno, a pessoa fica mais perdida para fazer algumas coisas. Mas aí o que que eu estou pensando, né? É importante, por exemplo, a gente tem inscrição até dia 2, não é isso? 31 2. Então, tem que entrar em contato com a Débora, né? Acho que seria importante colocar lá no colegiado, olha, é, fazer essa ponte com a Débora, sabe? Vai esperar um pouquinho, não vai esperar? Como é que vai fazer? Ela se inscreve ou não se inscreve, entendeu? Porque se ela se inscreve e ela é a única, tem que percorrer todo o processo eleitoral. Se ela não se inscreve, daí o NDE pode indicar, entendeu? Então precisa saber isso tudo direitinho. Então é importante o grupinho lá conversar com calma para ver como é que vai ser feito isso. Tá bom? É, é, é quarta-feira, isso mesmo. É quarta-feira. Tá bom? Mas pode me mandar o textinho que eu leio sim, tá? Imagina, eu que te agradeço. Vou colocar lá. Vou deixar. Tá bom, pode deixar. Fica tranquila, Natália. Beijão pra você também. Tchau.